Esta é a história de um pequeno pedaço de madeira com cordas que, apesar de ter sido dado como insignificante, deu a volta ao mundo, tornando-se hoje em dia num emblemático instrumento musical. Começo por vos falar de John Adams Dix, um importante político norte-americano que visitou a Madeira no século XIX. Era sem dúvidas um homem culto, mas não era um visionário, como vocês vão descobrir. Nesta altura, organizavam-se concertos para os ilustres visitantes do Funchal. Você toca brilhantemente. Gostei do seu instrumento quando acompanhado pelo guitar, mas quando sozinho, tocado, tem um som desagradável. É horrível. Penso que este instrumento não deverá ser motivo de orgulho para os madeirenses. Não acho provável que o machete alguma vez emigue da Madeira. Não podia estar mais enganado o Sr. John Dix. 18 anos mais tarde, a Ilha da Madeira recebeu pela primeira vez a encantadora Imperatriz Isabel da Baviera. A formosa Imperatriz assistiu a vários concertos na Madeira. Um dos que mais lhe agradou foi a execução em machete de um conjunto de modinhas da ilha. Cici, uma mulher de depressões e paixões, teve de imediato uma enorme atração por aquele instrumento. Eu adoro esse instrumento. Quero aprender a tocar com você. No entanto, quem ensinou a Imperatriz a tocar machete foi o grande músico Cândido Drummond de Vasconcelos. Farta da rigidez da corte austríaca, a Imperatriz encontrou naquele exótico e alegre instrumento um alento para sorrir. Ainda não foi desta que o machete emigrou, mas, pelo menos, tornou-se mais conhecido lá fora. No entanto, a imigração do machete deu-se a quando da grande vaga de imigração madeirense no final do século XIX. Tinha eu 35 anos. O comércio internacional estava em recessão. Para além disso, as pragas da vinha devastaram as produções, o que acentuou ainda mais a crise na ilha. A economia regional estava de rastos e ninguém conseguia vender nada. Tanto o Espírito Santo como o Augusto Dias, assim como eu próprio, não conseguíamos vender móveis. O João Fernandes, funilheiro de profissão, havia sido pai há poucos dias e não conseguia pôr pão em cima da mesa. Para piorar a situação, a minha querida Augusta faleceu, deixando os nossos 4 filhos sem os braços ternos e carinhosos de uma mãe que os abraçasse e cuidasse. O medo da morte sentia-se por todo o lado, fosse por causa das doenças, como a cólera, fosse pelo medo de ser chamado para a guerra de África. Aos 35 anos, já não era este o meu medo, mas criar os meus filhos para depois os entregar à guerra e nunca mais os ver? Não era uma opção para mim, nem para muitos madeirenses que, como eu, decidiram partir para lá do horizonte. Muitos dos que partiam naquela altura iam para Demerara, local de onde muitos não regressaram com vida, tais eram as más condições. Porém, os poucos que voltavam com fortuna eram um forte incentivo para os que cá estavam. Em 1879, um veleiro havia de transportar mais de 400 madeirenses para o Havaí, mais conhecido como sanduíche naquela altura. Se por um lado os folhetos e os engajadores prometiam mundos e fundos dessa terra nova, por outro, os jornais falavam da exploração a que muitos madeirenses haviam sido sujeitos noutras paragens, das más condições que encontraram, ficando à mercê das doenças e da morte. No entanto, entre ficar cá parado, enfrentando a fome, e partir para sanduíche, a decisão era óbvia.
No dia 22 de abril de 1879, partimos rumo a Honolulu, a capital de Sanduíche, 41 dias após o meu segundo casamento. Depois dos tempos áureos da produção de cana-de-açúcar e do vinho, agora a Madeira exportava outro tipo de produto, os próprios madeirenses. A maioria levava mulher e filhos consigo, porém, muitas famílias foram separadas. Mas houve alguém que tratou de dissipar essa tristeza. A hora de comer é que era um verdadeiro problema. Em certas alturas o menu era bolachas com café de manhã, bolachas com chá ao almoço, bolachas com café ao lanche e bolachas com chá ao jantar. Havia, no entanto, passageiros que tinham outros privilégios. A nós homens, como não nos bastava a simpatia para com o cozinheiro, havia sempre a possibilidade de oferecer algo em troca de uma refeição melhor. Se bem que, normalmente, essa oferta iria acabar por prejudicar a qualidade das próximas refeições. Que pensa que nós somos? Porcos? Só vocês da tripulação é que comem carne neste barco. Nós também temos direito. Ou nos dão carne para comer, ou comemos-te a ti, que já estás bem tipo prato com brandy. Parem! Senão vão ter o mesmo destino da comida que rejeitaram. Eu acho que você é que vai servir de acompanhamento. Ou de prato de Capitão Bacon. E depois da briga veio a tempestade. Uma grande tormenta, como diria Luís Vaz de Camões. Pensávamos que o mundo ia acabar. Terra à vista! Passados 4 meses de fome, frio, mortes e nascimentos, chegávamos a Honolulu. Os havaianos adoraram o som do nosso Braguinha. Ukulele! E de entre os havaianos, houve um que se tornou um fã especial. O rei Kalakaua, também conhecido como o Monarca Alegre. Mais do que alegre, este senhor era, sem dúvida, um governante muito à frente do seu tempo. Kalakaua apostou na cultura nativa, de modo a que o Havaí não se descaracterizasse com as sucessivas vagas de imigração. Fez com que várias tradições regressassem, tais como a arte marcial Kapuku e a Lua, o hula e o surf.
Mas apesar de reforçar os costumes havaianos, este rei não rejeitou as nossas influências culturais e adotou o Braguinha como um filho daquela cultura. O próprio Kalakaua, que também tinha estudado música e tocava vários instrumentos, tornou-se aprendiz de Braguinha, o qual eu e os meus amigos modificámos. Agora era um bocadinho maior e, apesar de ter 4 cordas como o Braguinha tradicional, afinámo-lo como o rajão. A rainha Kapiolani apelidou o instrumento de ukulele, que na língua nativa queria dizer presente vindo de longe. Outra tradução possível seria pulgas saltitantes, já que a forma como as mãos corriam sobre o instrumento fazia lembrar alguém incomodado por aqueles parasitas.